Graça e paz, mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje eu vou fazer o nosso devocional sentada no divã, olha que beleza. E nós vamos aprender sobre oração respondida. Será que você tem alguma resposta de oração respondida? Lá na igreja eu trabalho com as crianças e na escola dominical eu sempre pergunto: vocês têm um exemplo de oração, algo que Deus respondeu, algo que Deus fez na sua vida? E eles têm. E são as orações mais genuínas, mais primárias. De eu queria um brinquedo, eu queria algo que minha mãe não podia me dar. E aí, uma coisa que me dói muito é quando a oração das crianças eu queria que meu pai e minha mãe parassem de brigar. Tia, você pode orar para que meus pais parem de beber? Porque quando eles bebem, eles brigam muito. E eu fico extremamente triste porque é uma criança. E Deus está dando, assim, munição, repertório, músculo de crescimento para ela, mas não era para essa criança estar num ambiente onde ela tenha esse sofrimento de um pai e uma mãe que bebe e chega lá e bate. Então eu queria mesmo que as orações das minhas crianças fossem apenas: eu quero uma bola, eu quero um celular, eu quero um tablet, eu quero um carrinho, eu quero uma boneca. Seria a fase certa com a necessidade correta para a idade que ela tem. Ok, a vida ela não dá pra gente apenas aquilo que a gente gostaria. Então, às vezes, crianças clamam ao Senhor pelas situações que os adultos não conseguem resolver. Naquele filme A Cabana, gente, eu vi esse filme 8 vezes no cinema e depois eu não sei quantas vezes eu vi. Mas aquele menininho, ele vai lá no altar e ele ajoelha e o reverendo, o bispo, sei lá, enfim, da igreja lá nos Estados Unidos, vem a ele e fala: tá tudo bem? E aí ele fala assim: eu queria muito que meu pai não batesse na minha mãe, eu não consigo controlar ele. Percebe como é um trauma? Eu sou uma terapeuta especialista em trauma. E o trauma do desenvolvimento, o trauma do amor, trauma da sexualidade, muitas vezes permeiam a nossa vida. E a Bíblia diz assim, ó: cada um é tentado, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E o que é isso, Irlânia? Nós somos como um imã na nossa dor. Então, se eu tive falta de pai, essa será a minha dor. Se eu tive um pai que me batia ou me molestava, essa será a minha dor. Se eu tinha uma mãe indisponível, essa será a minha dor. Se eu nasci numa casa onde eu era menina e eles queriam um menino, essa é a minha dor. São traumas. Traumas que perpassam a nossa vida e que fazem com que a gente escolha mal um casamento, que a gente se veja dependente de droga, álcool, dependente emocional, catando alguém, um amigo, um vizinho, um filho, um pastor, um patrão, porque patrão, né? Pastor, tem tudo um quê de dependência. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque aonde está o teu tesouro, ali vai estar o seu coração. E muitas vezes a gente coloca a nossa certeza, os nossos anseios naquela pessoa, naquela figura. Freud tem um texto que é Totem e Tabu, que ele fala sobre os totens, que são as representações de sagrado, de mensagem social, aquilo que estabelece um tabu: isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. E eu amo esse texto de Freud. Eu sou uma terapeuta que comecei pela psicanálise, né? Eu fiz formação em psicanálise, 4.000 horas de psicanálise, além de ter feito análise durante 12 anos da vida. Só que depois eu fui para outros caminhos. Eu fui para terapia do esquema, eu fui para neurociência, eu fui para PNL, eu fui para constelação, eu fui para IOPT, eu fui para outras, para hipnose Milton Ericksoniana. E aí eu fui tentando entender que não era uma representação de poder.
A minha religião não é a psicanálise, não é. Como também não tem um professor que é a minha religião. A gente tem que ter cuidado com isso, porque senão a gente fica ali, é a fonte. Você é a razão da minha felicidade. Não é. Então a nossa oração, a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. E nós precisamos ter uma vida de oração. A Joyce Meyer, no livro Alguma Coisa do Medo, né? O livro que ela fala do medo. Posso colocar aqui para vocês que eu tenho ele aqui. Ela fala que não é um lugar de oração. Eu oro todo dia às 6 da manhã de joelho no meu quarto lá. Não é isso. Ela fala que a respiração, a oração, ela precisa ser: esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. A minha oração precisa ser: Deus, guarda. Quando eu entro no elevador, Senhor, vai comigo. Quando eu tô no ônibus, Senhor, livra-me de assalto. E quando eu tô caminhando, Senhor, Tu és lindo, Tu és bom. Muito obrigado pelo dia de hoje, pela vida. E hoje, no dia 31 de janeiro, nós vamos falar sobre oração respondida. E eu comecei falando das crianças que eu atendo lá na escola dominical, né? Atendo de estar trabalhando com elas na escola dominical e ouvindo as necessidades dela. Eu não quero mesmo que na sua casa, quando o seu filho chegar na escola dominical e a professora da escola dominical pergunte: o que você precisa orar, o seu filho fale: eu quero orar para meu pai e minha mãe parar de brigar. Eu quero orar para meu pai, minha mãe, meu pai parar de beber. Eu quero orar. Isso não deveria ser a oração de uma criança, inclusive na sua casa, que está ouvindo Café com Deus Pai. A gente está aí ouvindo, né, o Café com Deus Pai. O Júnior Rochirola, que é o escritor, ele fala da dor dele. Ele fala que ele encontrou um pai. E ele encontrou um pai, tendo um pai bêbado, e a mãe dele falava: não, filho, seu pai é assim porque ele não conhece Jesus. É a bebida que faz isso com seu pai. Porque se seu pai não bebesse, ele não faria dessa forma. E ele foi internalizando que o pai dele poderia melhorar, que o pai dele poderia ser melhor. Essa mãe teve sabedoria. Tem mães que fazem alienação parental. Seu pai não presta, aquele embuste, aquele progenitor só serviu para te botar no mundo. Faz isso não. E outra coisa, alienação parental reversa. Quando a mulher fica: não, seu pai é incrível, seu pai é maravilhoso, contando mentiras. E aí quando aquela criança chega na fase adulta, não tô falando, olha o que eu tô falando, nem alienação parental, trazendo seus problemas de adulto, seu problema da relação para a criança, e nem uma alienação parental reversa, criando um mundo de fantasia, dizendo para que o pai é incrível. E aí quando a criatura vai lidar com o pai, ela fica catando. Cadê aquele que minha mãe falou? Entende? Então assim, seja neutra. Vai lá lidar com seu pai. Resolve com seu pai. Pede pro seu pai. Se o pai tiver que dizer não, ele falou. Tem um filme muito interessante que é Dia do Sim. Tá no Netflix, Dia do Sim. Esse filme fala de uma mãe que tem 3 filhos, um adolescente, um intermediário e uma criança. E ela é chamada na escola dos 3 porque as 3 crianças falam mal dela. Diz que ela é pesada, diz que ela é horrível, diz que ela é mandona, diz que ela é briguenta. E aí ela decide fazer o Dia do Sim. É um dia que tudo que as crianças quiserem, eles vão fazer. E o pai participa desse Dia do Sim. E aí o pai fala: ai, tô cansado desse dia, Faz assim, ó, fala com eles que eu não vou mais não. Aí ela fala assim: não, você vai falar com eles que você não vai mais. Você vai contar. Aí ela vem com a cadeira de roda com ele, porque ele tinha se acidentado numa brincadeira lá. E ela vira e fala assim: fala pra eles o que você tem que falar. Aí ele: não, vamos continuar o Dia do Sim.
Ele não tem coragem de bancar o não para as crianças. Então ela era ruim porque ela era mediadora de conflitos da casa. Ela era ruim porque ela que trazia as más notícias. Ela era ruim porque o pai ficava com a brincadeira e com o bom e ela ficava com a educação e as regras. Sai de cena. Deixa o outro lá adulto da relação, porque se a criança tem pai e mãe, os dois são adultos da relação. Ok? Então deixa. Permita que ele diga não pro filho. Permita que ele se indisponha com o filho e que o filho se vire com ele. Vai lá falar com o seu pai. É esse o seu pai. Resolve com ele lá. Não gostou? Não faz questão no meu ouvido, não. Fala com o seu pai lá. Porque senão a gente é ruim e o outro é bonzinho. Bonzinho. Não. Eu não quero ser ruim, não. Eu tenho que ser ruim e boa, porque é isso. Eu falo pra minha sobrinha. Você foi ruim, fui ruim. Eu também sou ruim. Eu também sou boa, eu levo pra praia, eu brinco, eu dou sorvete, tudo. Mas eu sou ruim também, porque eu vou botar regra, limite. Eu vou dizer que não, que agora eu não consigo. Eu vou ser tudo. Não é vai lidar comigo, vai querer lidar só com a parte boa. Não, com a parte boa, não, com a parte ruim também. Porque eu sou um combo. Não é isso? E não se ofender quando a criança fala, eu não gosto de você, tá bom. Principalmente porque a gente sabe quando tá fazendo uma maldade com uma criança, né? Se você tá sendo chamada de ruim porque você tá educando, dando limite, dizendo não, sem depreciar a criança, tá tudo bem. Ok? Né, Nayara? Nayara riu, hein, né? É isso, Nayara, vambora lá. Oração respondida. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Isaías 38:5. Aqui tá falando do rei Ezequias. Deus chega para ele e fala assim, você vai morrer. E aí ele não quer morrer, ninguém quer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Aí ele começa, não, pelo amor de Deus, não, meu Deus, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. E aí Deus fala com o profeta para ir lá, volta lá e conversa com ele, diz que eu mudei de ideia, vou dar a ele mais 15 anos. Deus escuta as nossas orações, Deus muda o nosso trajeto. A gente só tem que saber aproveitar. Ezequias buscou governar de acordo com a vontade de Deus. Em seu reinado manteve uma aliança com o Senhor. Ele restabeleceu o culto no templo e a celebração da Páscoa. Por essa razão, a Bíblia diz que Deus abençoava seu reinado e atendia as suas orações. Deuteronômio 28 diz assim, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer, seguir os meus passos e não se desviar, o seu deserto se transformará em manancial, as minhas bênçãos te seguirão, as suas orações serão atendidas. Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer. Tem um condicionamento. E um condicionamento não é ruim não, tá? Não é ruim não. Eu preciso obedecer para eu ganhar o fruto da minha obediência. Então eu obedeço e tenho o respaldo de Deus. Está na Bíblia. E nós precisamos obedecer. Contudo, mesmo sendo um homem alinhado com a vontade de Deus durante boa parte da sua vida, Ezequias passou por dias difíceis e ficou muito doente e foi informado pelo profeta Isaías que a sua vida aqui na terra estava chegando ao fim. Naquele momento o rei virou o rosto para a parede, chorou amargamente e orou, mantendo sua fidelidade e dependência com Deus Pai. Entendo que notícias ruins também chegam para as pessoas boas e tementes a Deus. Isso é algo para você pensar. A Bíblia diz, gosto desse texto, que 2 homens construiu a sua casa, um na areia e outro na rocha. O que construiu na areia foi lá e construiu, tá? Areia aqui, eu vou botar minha casa em cima. O que construiu na rocha fez fundação, furou o buraco, fez a caçapa, botou concreto, botou uma viga forte, os 2 construíram. Desceu os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra a casa que estava sobre a areia. A casa que estava sobre a areia caiu.
E a casa que estava sobre a rocha ficou em pé. E Jesus é a nossa rocha. Então, as duas casas, os dois construtores passaram pelas mesmas adversidades. Porém, o que estava construído sobre a rocha ficou de pé. Teve que limpar, teve que tirar a areia que caiu dentro da casa, mas a casa não caiu. O que construiu rápido, sem substância, sem fundamento, caiu e perdeu tudo. Então, a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus é que não vai cair a sua casa. Vai soprar os rios, vai vir os ventos, vai vir os tempos difíceis, mas você vai ficar de pé, porque Deus te segura pela mão direita e te diz: não temas, que eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essas são as palavras de Deus para mim e para você. Viver uma vida de devoção e entrega ao Pai não quer dizer que não haverá dias maus. A diferença é que essas pessoas buscam a presença dele mesmo diante da tristeza e tribulação. Essa é a nossa diferença. Tem tristeza? Tem tribulação? Tem. A diferença é que eu vou estar lá: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vou pedir, e vou pedir sem vergonha, porque ele é o meu Deus e ele me sustenta. Eu vou pedir para quem? É como quando os discípulos estavam indo embora e Deus olha para os discípulos e pergunta: Pedro, vocês também vão? E Pedro fala: Senhor, para quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Essa é a nossa diferença. Vai vir o difícil, mas a gente não vai embora, porque é em Jesus, no centro da vontade de Deus, que a gente vai receber as palavras de vida eterna, para a gente não esmorecer. A diferença entre as pessoas que buscam a presença dele, mesmo enquanto tem tristeza e tribulação e aflição. Isso é algo que devemos entender, que nossa fidelidade a Deus não pode estar atrelada ao que ele faz por nós, mas a quem ele é. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. E eu continuo com ele. Compreender isso muda tudo, porque passamos a não mais ser movidos por sentimentos e emoções, mas pela fé em um Deus que pode todas as coisas e que é poderoso para mudar qualquer cenário. Deus pode mudar qualquer cenário. E quando Deus não muda o cenário, ele muda a gente. É isso. Aí o cenário não está mudando. Deus, muda logo a mim, muda logo a mim. Eu lembro que eu trabalhei no hospital há muito tempo, né? E quando eu estava no hospital que eu trabalhei, eu tô lá no hospital, o bispo da minha igreja na época, ele internou de novo, ele foi fazer uma ablação e dava tudo errado, ele não conseguia, ele tava com arritmia cardíaca, ele foi fazer um procedimento. Dava tudo errado e pegava uma infecção e não sei o que, e não conseguia fazer. E aí ia embora pra casa, vai estabilizar pra voltar. Aí voltava e dava errado, não sei o que. Aí eu olhei lá no sistema e falei: de novo aqui, eu desci pro CTI. Falei: o que tá vendo? O que você não entendeu ainda? Aí ele olhou assim pra mim: você precisa entender o que Deus está falando com você. Porque senão você vai ficar internando e não vai resolver sua questão. O jeitinho dele, né? Cara, eu amo o Bispo Queiroz. O jeitinho, filha. E ele assim, né? O jeitinho dele. E aí ele entendeu, fez a ablação e nunca mais voltou pro hospital. Mas eu fui lá falar com ele. Falei: fica voltando pra internar toda hora, vai fazer outra coisa. Entende o que Deus está te falando para você mudar de série, senão você ficar repetindo a série. Todo mundo foi e você tá travado. Então, quando Deus não muda a situação, ele quer mudar você. Não resista à mudança que Deus quer fazer na sua vida. Se abra. A mudança. Mudança significa crescimento. Se abra para crescer. Vamos lá. Neste dia,
Deus fala conosco sobre a importância de ter o nosso coração alinhado com Ele. Pessoas conectadas ao Pai não são desamparadas, mesmo quando passam por adversidade. Assim como ocorreu com Ezequias, Deus quer e pode intervir na sua vida, independente do que você esteja enfrentando. Saiba que Ele é fiel e não deixará suas orações sem resposta, porque você tem uma aliança com Ele. Você tem uma aliança com Deus? Então fique em paz, confia plenamente no Senhor, confia tão somente em seu poder, Ele te salvará e livrará da morte. Confia que a vitória logo vem, confia o Senhor só quer teu bem, Ele te salvará e lhe mostrará o seu amor. Confia plenamente no Senhor. Confia tão somente em seu poder, porque Ele vai te salvar, Ele quer te salvar. Deus é um Deus que tem prazer em ter filhos que testemunhem o seu amor. E outra coisa, vamos orar agora para que você, quando abrir a boca, você contar testemunhos seus, coisas que Deus fez na sua vida. A gente pode falar da palavra, a gente pode contar os testemunhos da palavra, a gente pode falar de testemunhos da minha irmã, da minha mãe, da minha avó, da minha amiga, do meu marido, do meu vizinho. Mas qual foi o último milagre que Deus fez na sua vida? Eu quero que quando você abrir a boca, você tenha testemunho de que o Deus mudou a sua sorte, que Deus quebrou o que te parava, que Deus limpou a sua mente, que Deus mudou o teu cárcere, que Deus transformou a sua história. Eu quero ouvir da sua boca e que você compartilhe aqui comigo o que Deus fez na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, como tu fizeste com Ezequias, deu mais 15 anos para ele. Nós pedimos, ó Pai, que as nossas orações sejam respondidas e atendidas pelo céu. Que o céu venha se manifestar na sala da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na conversa com o nosso marido. Que o céu venha se manifestar em tudo o que fizermos. E em nome de Jesus possamos ter milagres para contar. Tenhamos a nossa história transformada. Tenhamos a nossa mente edificada na Tua palavra. E que em nome de Jesus tudo que é tragédia venha se transformar em testemunho na nossa vida. Que toda a nossa dor seja milagre na nossa boca. E que nós possamos ver, provar e ver que o Senhor é bom. E que a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, cuida de nós. Toca na nossa saúde agora. Toca no nosso casamento agora. Toca nos nossos filhos agora. Toca no nosso trabalho agora. E transforma toda maldição em bênção. Para que possamos testemunhar quão grande é o nosso Deus. Em nome de Jesus, fortalece a nossa vida e nos dá um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 31 de 366. Gente, eu ainda tô agarrada no 366. 31 de 365 dias hoje. Gênesis 23 é o que você vai ler na sua casa. E a palavra de hoje é fidelidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem o tem ficará satisfeito e não o visitará mal algum. Tenha temor ao Senhor, obedeça ao Senhor. Fala, olha, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Escolha Deus. E Ele endireitará as suas veredas, assim diz a palavra do Senhor. Onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Olha isso, semeadura de oração, colheita do poder de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.